Em 1994, o cinema foi atingido por um furacão de estilo, violência estilizada e diálogos que você podia sentir. Um filme que não seguia uma linha reta, mas girava em loop, desafiando toda a convenção narrativa que Hollywood pregava. Pulp Fiction, Tempo de Violência, não foi apenas um sucesso, foi um evento cultural, um divisor de águas que ressuscitou carreiras, redefiniu o que um filme independente poderia alcançar e cimentou seu criador, Quentin Tarantino, como uma lenda. Mas a jornada desde um roteiro rejeitado até a Palma de Ouro e o Oscar é uma história tão complexa e cheia de reviravoltas quanto o próprio filme. Esta é a história de como um garoto que trabalhava em uma locadora leu tantas revistas pulp que decidiu escrever a sua própria, e no processo mudou o cinema para sempre. A história começa em 1992. Quentin Tarantino e Roger Avary, dois amigos cinéfilos e aspirantes a cineastas, estavam trabalhando em ideias separadas. Tarantino havia escrito um roteiro chamado The Gold Watch, uma história sobre um boxeador e um relógio de ouro herdado de seu pai. Avary tinha uma ideia curta e poderosa, que ele chamava de The Open and Shut Case, sobre dois homens discutindo o que fazer após um acidente de carro onde alguém morreu. A genialidade de Tarantino foi fundir essas narrativas desconexas com uma terceira, envolvendo dois assassinos de aluguel e tecê-las em uma colcha de retalhos não linear. A inspiração veio diretamente das revistas pulp dos anos 50, publicações baratas, cheias de histórias de crime, sexo e violência. Tarantino não queria fazer um filme sobre essas histórias. Ele queria que seu filme fosse uma daquelas revistas, com capítulos, títulos sensacionalistas e personagens que viviam à margem da sociedade. O roteiro, inicialmente intitulado Pulp Fiction, foi oferecido a vários estúdios, e foi rejeitado por todos. A não linearidade confundia os executivos, a violência os assustava e o uso pesado de drogas era considerado um tabu comercial. Foi considerado infilmável. Mas o roteiro começou a circular em Hollywood e se tornou um objeto de culto. Todo mundo que o lia ficava fascinado. O destino do filme mudou quando o ator Danny DeVito, da Jersey Films, leu o roteiro e o amou. Foi através dele que o projeto chegou às mãos de Harvey e Bob Weinstein, da Miramax. Eles compraram os direitos por $1 milhão, um valor astronômico para um roteiro de um diretor que tinha apenas um filme de baixo orçamento, Cães de Aluguel, em seu currículo. O elenco improvável. Como os nãos moldaram um ícone. Tarantino tinha seus sonhos de elenco, mas o caminho para montá-lo foi cheio de reviravoltas que no final se provaram perfeitas. John Travolta, que interpretou Vincent Vega. A escolha mais ousada. Travolta era considerado uma estrela caída, preso em uma série de filmes ruins desde os dias de Fever Saturday Night e Grease. A Miramax ficou aterrorizada com a ideia, mas Tarantino foi irredutível. Ele viu em Travolta o carisma cool que o mundo havia esquecido. O ator aceitou um cachê relativamente baixo de $150 mil, vendo no papel uma chance de revitalizar sua carreira. Foi a decisão mais crucial da produção. Bruce Willis, que interpretou Butch College. Willis, uma estrela de ação estabelecida graças a Duro de Matar, foi a aposta financeira do estúdio. Ele entrou por um cachê reduzido de $5 milhões, mas, de forma inteligente, negociou uma participação nos lucros, o que lhe rendeu dezenas de milhões no final. Samuel L. Jackson, que interpretou Jules Winfield, o papel que definiria a sua carreira. Curiosamente, o ator Paul Calderon quase conseguiu o papel após uma leitura espetacular. Mas Tarantino já tinha Jackson em mente, desde que o viu em Jungle Fever. Ele recebeu $150 mil. Sua performance, especialmente o monólogo bíblico, tornou-se instantaneamente icônica. Uma Thurman, que interpretou Mia Wallace. Thurman era uma atriz respeitada, mas ainda não uma estrela. Ela recebeu $300 mil. A química instantânea com Tarantino durante os testes é lendária. A cena do Twist Contest, aliás, foi coreografada pela própria Thurman e Tarantino em um restaurante horas antes da filmagem. Ving Rhames, que interpretou Marcellus Wallace.
um ator de teatro praticamente desconhecido no cinema. O seu cachê foi modesto, mas sua presença imponente e aquele esparadrapo na nuca roubaram a cena. Bastidores e curiosidades. O caos criativo. As filmagens foram um período de intensa colaboração e soluções criativas geniais. A overdose de Mia. A cena em que Vincent enfia a agulha de adrenalina no peito de Mia é uma das mais tensas do cinema. Para conseguir o close-up perfeito do peito de Uma Thurman, o diretor de fotografia Andrzej Sekula usou uma agulha falsa presa a uma tira de madeira que era pressionada contra a pele dela para criar a ilusão da perfuração. O milagre no apartamento. A cena em que Vincent acidentalmente dá um tiro na cabeça de Marvin no carro foi um acidente feliz. No script, a arma simplesmente disparava e o sangue jorrava. Mas durante um teste, a arma de efeito especial disparou com muito mais força do que o previsto, explodindo a cabeça do manequim de forma grotesca e realista. Tarantino, é claro, amou o resultado e manteve a tomada. O mistério da maleta. O que há dentro da maleta? A resposta oficial nunca foi dada. A teoria mais popular é que seriam as almas roubadas de Marcellus Wallace, simbolizadas pelo brilho dourado. A ideia prática veio de Tarantino, que queria um MacGuffin, um objeto que impulsione a trama, que fosse visualmente interessante. O brilho era, na verdade, uma lâmpada presa a uma corrente, refletida em um fundo preto. A cena do café. O diálogo hipnótico entre Travolta e Jackson do café foi quase totalmente improvisado. Tarantino deu a eles a premissa: conversem sobre o que um Big Mac na França se chama, e deixou a mágica acontecer. Análise de cenas. A não linearidade como personagem. A estrutura não linear de Pulp Fiction não é um mero truque, é o personagem principal. Ao quebrar a linha do tempo, Tarantino nos força a focar não no o que, mas no como e por quê. O preâmbulo e o epílogo. O filme começa e termina com um assalto de Honey Bunny e Pumpkin no café. Ao colocar essa cena no início, somos jogados direto na ação. Ao retornar a ela no final, após vivenciar a violência e a filosofia de Jules, vemos a cena com novos olhos. A decisão de Jules de poupar os assaltantes não é apenas um ato de misericórdia, é a conclusão perfeita do seu arco de redenção. A morte de Vincent. A morte de Vincent é um dos momentos mais chocantes do cinema precisamente porque acontece fora de hora. Ele é morto por Butch no banheiro, no meio do filme, e nunca mais é mencionado. Ao matar seu coprotagonista de forma tão abrupta, Tarantino quebra a principal regra do cinema comercial, a de que o protagonista é intocável. Isso mantém o público constantemente em alerta, sem saber o que esperar. A cena do despertador. A cena em que Butch volta para buscar o relógio de ouro é o coração emocional do filme. O relógio não é um objeto, é um símbolo da ligação com seu pai, morto em um campo de prisioneiros de guerra. Christopher Walken entregou aquele monólogo em uma só tomada, e sua atuação é tão hipnótica que justifica toda a trama de Butch. O impacto e o legado. O terremoto cultural. Quando Pulp Fiction estreou no Festival de Cannes em 1994, foi um choque. Ele venceu a Palma de Ouro, o prêmio máximo, batendo favoritos como Red, de Kieslowski. O lançamento mundial foi um fenômeno. O filme, feito com um orçamento de 8 milhões de dólares, arrecadou impressionantes 214 milhões no mundo todo, provando que filmes independentes e inteligentes podiam ser um sucesso estrondoso. Na temporada de premiações, Pulp Fiction foi indicado a 7 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor ator para John Travolta. Embora tenha perdido o prêmio principal para Forrest Gump, venceu um merecido Oscar de melhor roteiro original para Quentin Tarantino e Roger Avary. Seu legado é imensurável. Ele revitalizou a carreira de John Travolta, tornou Samuel L. Jackson uma estrela global e tornou o diálogo cool e pop culture uma marca registrada do cinema dos anos 90. A Miramax, graças ao seu sucesso, tornou-se uma potência. E talvez o mais importante, Pulp Fiction provou que os diretores podiam ser estrelas, que os filmes podiam ser pessoais, arriscados e ainda assim conquistar o mundo. Quase 30 anos depois, Pulp Fiction não perdeu uma grama de sua energia, seu humor negro ou sua relevância.
Ele não é apenas assistido, é revisto. Suas cenas são desmontadas, seus diálogos são decorados, suas teorias são debatidas. É um clássico não porque segue as regras, mas porque as quebrou com tanta confiança e muito estilo. É um filme sobre assassinos que discutem hambúrgueres, boxeadores que salvam seus algozes e criminosos que debatem milagres. É, no final, um filme sobre segundas chances, para seus personagens e para o próprio cinema. Pulp Fiction nos lembra que a maior violência que se pode fazer a uma história é contá-la de forma previsível, e que, às vezes, a maneira mais linear de chegar a um ponto é dando a volta por cima.